Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem. Esse programa que é de psicologia e espiritualidade aqui da nossa querida e amada Rádio Catedral. O tema de hoje, muitos pedidos foram, gente, muitos mesmo. Vamos falar sobre a ansiedade. O tema é ansiedade, sintomas físicos e psicológicos. Então, muita gente boa nos pediram para tratar o tema ansiedade e os sintomas, falar desses sintomas que muitas das vezes são até físicos. Como convidada, ela faz parte do time deste programa, é a doutora Maria das Graças, ela que é da paróquia Nossa Senhora das Mercês de Ramos, acredito que ainda seja, mas já já ela vai se apresentar. Tem um tempo que ela não vem ao programa, a vida passa muito rápido, a agenda dela de consultório muito cheia, ela que é palestrante também. Estamos muitas vezes juntas, a doutora Maria das Graças é uma pessoa de muito da minha confiança e como palestrante estamos muitas vezes juntas aí, seja na Canção Nova, seja nos conventos, nas congregações. Então, gente, hoje eu quero pedir, neste domingo maravilhoso, que contribuam aqui no nosso programa. Façam suas perguntas, podem enviar lá pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br ou pelo nosso Instagram, nossas mídias, né? Seja o Facebook, seja o nosso Instagram, que é o PGM Viver Bem. E se você que nos escuta agora precisa sair para o almoço ou para visitar algum amigo, está com pena de deixar o nosso programa, eu quero lembrar a todos que o programa fica gravado no YouTube da Rádio Catedral. Então fique tranquilo e depois acessem lá o canal da nossa querida e amada Rádio Catedral. Mas quero dar muito boa tarde à doutora Maria das Graças. Boa tarde. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral. Muita satisfação estar aqui hoje falando de um assunto muito importante. Quem não tem ansiedade, né? É uma coisa que está invadindo, né, todas as pessoas, até por conta da nossa situação de vida hoje, né? Cada vez mais nós temos atividade, cada vez mais nós temos coisas para fazer e isso vai nos atarefando de tal forma que nós acabamos ficando ansiosos para resolver tudo aquilo que nós temos para resolver, né? Eu sou Maria das Graças Bessa, psicóloga clínica, especialista em logoterapia. O meu CRP é 71628 e também faço parte da clínica Victor Frank. Atendo lá às terças de manhã e às quartas-feiras na parte da tarde para a noite. E estou aqui hoje junto com vocês, a doutora Sônia, para falar um pouquinho desse tema. E a doutora Maria das Graças também é professora, né? Eu conheço essa trajetória. Sim, eu já trabalhei como assistente social, fui professora durante quase 30 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro, trabalhei em várias escolas, trabalhei na SME, tenho um trabalho muito extenso dentro da educação e também na área social. E hoje estou trabalhando como psicóloga, especialista em logoterapia. E é palestrante também, como psicóloga em instituições educacionais, instituições religiosas e até empresas. É só fazer o contato aí com a gente e se caso interesse, né? Sim, com certeza. Estou à disposição para estar falando de qualquer assunto ligado à educação, à psicologia, também à área social, porque essa interdisciplinaridade faz parte da minha vivência, da minha experiência de vida, né? Então, eu estou à disposição. Ótimo.
Então, vamos falar de ansiedade. O tema ansiedade, sintomas físicos e psicológicos. Vamos começar perguntando à doutora Maria das Graças o que é, afinal, ansiedade. Então, a ansiedade, ela começa quando nós estamos antecipando algo que vai acontecer. É uma preocupação, é um sentimento de antecipação àquilo que pode vir a acontecer ou não necessariamente acontecer. Mas nós ficamos com uma tensão muscular no nosso organismo que vai nos deixando com aquela preocupação, e essa preocupação, além desse sintoma muscular, pode desenvolver também, se isso for uma frequência, pode desenvolver outros sintomas agravando essa questão da ansiedade. Pode ser uma ansiedade generalizada, e é muito importante a gente entender que a ansiedade, ela pode e deve ser controlada pelas pessoas. E as pessoas, às vezes, elas acham que não conseguem controlar essa ansiedade. Mas ela pode ser tratada e ela pode ser controlada, basta que aquela pessoa que está com essa ansiedade forte busque ajuda, busque orientação para tratar o problema. Perfeito. E como psicóloga clínica, né, doutora, nós entendemos e acompanhamos muitos casos de Sim. pessoas até que não se dizem ansiosas, mas há determinadas situações, há determinados momentos que todos nós vamos conviver com essa tão conhecida ansiedade. Então, eu diria que a ansiedade é uma resposta, na verdade, uma resposta natural de cada um de nós, seres humanos, né? Cada um de nós é uma resposta natural do nosso corpo a situações, digamos, de perigo, né? Até uma palavra, mas imaginemos, por exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo. Quando eu tinha que fazer, alguns anos atrás, uma apresentação para uma plateia enorme. Nossa, aquilo é perigo? Não, mas para mim me tornava aquela ansiedade antecipatória. Por quê? Por uma característica minha como pessoa, né? Não, saber que daqui a algumas horas eu teria que me apresentar, então minha mão suava. E isso é comum, doutora Maria das Graças? Sim, com certeza. Só que o que acontece? O início da sua fala foi muito potente, porque realmente existem pessoas que não percebem que estão ficando ansiosas, né? Algumas pessoas chegam no consultório, quando nos procuram, e conscientes, eu vim aqui porque eu estou tendo crise de ansiedade, eu estou passando mal por conta das ansiedades que eu estou sentindo. Essas estão conscientes do que está acontecendo. Mas existem pessoas que custam um pouquinho a identificar que aqueles sintomas que ela está apresentando está relacionado à ansiedade. E como elas não conseguem identificar e fazer a ligação desses sintomas com a ansiedade, o que acontece? Acha que é normal. Por exemplo, como a doutora Sônia explicou, ela ia fazer uma palestra e ela ficava ansiosa. Então, é comum as pessoas, calma, fica tranquila, é normal você ficar nervosa, mas não tem problema, né? É o que eu diria, né? A gente acaba, no dia a dia, banalizando algumas coisas que acontecem com a gente, mas não por, vamos dizer assim, por querer, não por mal, entendeu? É porque os sintomas vão acontecendo na nossa vida e aí nós vamos acabando achando que é normal. Não, isso é normal. Só que não é normal. Principalmente quando a ansiedade, ela gera
uma preocupação excessiva, quando ela afeta algumas partes do nosso organismo, quando nós passamos a comer demais ou não comer por conta da ansiedade, quando afeta sono e quando afeta outras questões naturais da nossa vida que a gente vai deixando de fazer por conta da ansiedade e nós não fazemos esse vínculo, essa relação entre a ansiedade e os sintomas que nós estamos sentindo. Muito bem colocado. É muito verdade isso que a doutora traz, e veja como um acompanhamento com um profissional responsável, né, pelas essas emoções, digamos, um profissional em psicoterapia, um psicólogo, gente, porque também a gente está acompanhando aí muitas pessoas que sem a formação de psicologia vem atendendo. É até triste a gente trazer isso, mas algo que merece o nosso olhar. Nós que nos graduamos, 5 anos de graduação na ciência psicologia, nós que não paramos nunca mais de estudar por amor para ajudar um ser humano que sofre. E por isso aqui nós legitimamos nosso CRP, porque, claro, outros profissionais que não fazem, mas que atendem, eles não têm um CRP, porque o nosso Conselho Regional de Psicologia não reconhece, mas é algo que a gente precisa ficar atento. Sim, com certeza, porque às vezes nós vamos procurar uma pessoa, porque nós precisamos de ajuda, nós estamos acreditando que aquela pessoa pode nos ajudar e nós podemos nos deparar com uma pessoa que não está preparada para ajudar nessa questão e, em vez de ajuda, piora a nossa situação a ponto da ansiedade aumentar cada vez mais e virar uma ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico e outras questões que envolvem a ansiedade quando ela não é bem tratada. É verdade. É porque, veja, quando a doutora fala dessa questão de outras ansiedades, é porque o ser humano nasce ansioso. Não tem jeito. Nós temos ansiedade. É uma resposta natural, mas ela pode ser, digamos, pontual, como foi o meu caso. Pontual. E até hoje eu tenho, mesmo somos humanos, gero um pouco de ansiedade, ainda que seja psicóloga, a gente sabe lidar melhor. Mas tem situações, sim, que geram ansiedade. Nascimento dos meus netos me gerou ansiedade. A gente queria ver aquela carinha, né? São gêmeos, gente. E tem a ansiedade, como a doutora bem coloca, a ansiedade patológica. Nós já vamos falar nisso. Existe a ansiedade normal, própria do ser humano, como uma resposta natural do corpo a situações difíceis, a situações de perigo, a situações de estresse. Né? E tem a ansiedade patológica. E uma reflexão que precisa sair da teoria a prática, gente. O mais bacana é que nós possamos apreender alguns conceitos com leveza, mas que nós possamos também ter a coragem de praticá-los, de ousarmos, de nos cobrarmos a buscar sentido. O ser humano é um buscador de sentido. Estamos hoje aqui com a doutora Maria das Graças Bessa, ela que é especialista em logoterapia, é palestrante e também está hoje, ela é do time do programa Viver Bem e está abordando o tema ansiedade, sintomas físicos e psicológicos. A pergunta que me chega é, doutora Maria das Graças, a ansiedade é algo ruim? Ótima pergunta, muito boa pergunta. Depende. Por que depende? A ansiedade, como a doutora Sônia mesmo acabou de dizer, agora há pouco no bloco anterior, é que nós nascemos com ansiedade. Se nós tivermos autoconhecimento e começarmos a nos observarmos, nós podemos pegar essa nossa ansiedade
e levar para algo bom. Quando a ansiedade ela vai mexendo conosco de uma forma muito intensa, ela é ruim. Eu gosto, como eu trabalhei na educação, eu vou puxar um pouquinho, vou pegar um exemplo de educação, na educação, para falar um pouquinho dessa ansiedade, né? Vamos lá. Tem algumas crianças, ou adolescentes, ou até adultos mesmo que estão estudando, na época de período de prova, ficam tão tensos, que começam a desenvolver alguns sintomas por conta da ansiedade excessiva. Nessa hora, a ansiedade é ruim. Por quê? Porque está causando sintomas fisiológicos nas pessoas por conta da questão da prova. Mas, por exemplo, se uma criança tem um trabalho para desenvolver com um prazo para entregar, se ela, por conta da ansiedade, faz logo o trabalho e deixa ele pronto antes do tempo, a ansiedade dela foi usada para antecipar e deixar logo o trabalho pronto e ficar tranquila. No caso de uma pessoa que procrastina, ela não vai fazer logo o trabalho, ela vai ficar enrolando o trabalho para fazer quase ali na hora de terminar o prazo e ir de entregar. Então, nessa hora que uma pessoa faz o trabalho logo e termina antes, ela utilizou a ansiedade de uma forma boa. Se é uma pessoa, por exemplo, ansiosa, que vai a uma consulta e a consulta dela está marcada para as 15 horas, ela chega às 14 horas, isso é utilizar a ansiedade por uma coisa boa. Agora, quando a ansiedade começa a atingir a pessoa de uma forma tão grave e que ela, por exemplo, começa a ter sintomas que são, inclusive, parecidos com um ataque cardíaco. E isso tem acontecido muito. As pessoas chegam no hospital com crise de ansiedade e acham que estão infartando, porque tem alguns sintomas que são parecidos com um infarto. Então, nessa hora, a ansiedade está extrapolando tanto que ela está tendo sintomas parecidos com o de infarto, e aí já está passando da hora dela procurar ajuda. E aí é que nós nos reportamos, né, a questão da ansiedade patológica. Por quê? Isso que a doutora Maria das Graças coloca é o sintoma físico, é um dos sintomas físicos da ansiedade, taquicardia. A pessoa se torna taquicárdica. Também outros, né? Mas a pergunta que chegou, que a ansiedade é algo ruim, ela tem esse lugar, sim, do algo ruim, e precisamos ficar atentos, né? Quando os nossos pacientes chegam a relatar casos assim, nós precisamos estar vigilantes e ajudá-los a ter a consciência que, se isso se repete, vamos fazer outros tipos de intervenções, orientações, né? Mas também vamos olhar um lado bom da ansiedade. Né? Como assim? A ansiedade tem algo bom? Tem. A pessoa que ansia por alguma coisa é esta pessoa que vai buscar alguma coisa, vai sair daquele lugar confortável. Então, vai gerar ansiedade que eu diria positiva. Então, ela tem um lado bom. A pessoa que não ansia por alguma coisa, ela não vai gerar ansiedade e ela não sai do lugar, vai ficar lá no conforto com a vontade apenas de realizar, não é isso? Até porque a ansiedade movimenta. Sim, é exatamente esse movimento. Ela tira a pessoa da zona de conforto. Exatamente. Né? Então, por isso que eu digo que depende. Ela pode ser boa se nós soubermos lidar com ela. Isso. Aprender a lidar com a nossa ansiedade é algo muito importante. Se não está conseguindo lidar sozinho, pede ajuda. Procure os profissionais especializados para ajudar você a conseguir lidar com a ansiedade. Quem são esses profissionais? São os psicólogos e são, às vezes, os psiquiatras, porque dependendo do grau da ansiedade da pessoa, há necessidade de tomar uma medicação. E não é tomar medicação que o colega, que o vizinho, que o familiar indicou.
É ir a um especialista, procurar um médico, que esse médico ele vai saber a medicação exata e apropriada para cada ser humano. Porque nós não somos seres humanos iguais. Nós somos diferentes. E tem uma medicação que uma pessoa pode tomar e que a outra não pode. E aí, esse é o perigo de você sair tomando uma medicação que o outro toma, entendeu? Por conta própria. Isso não pode acontecer. Está sentindo que a ansiedade está muito alta, está identificando esse sintoma, procura ajuda das pessoas especializadas. A pergunta que chegou agora, doutora, é algo que também já foi dito, mas se chegou, vamos fazê-la, né? Quais os sintomas físicos da ansiedade? Então, eu já falei sobre um, né? Sim. Ataque cardíaco. Sudorese é um outro sintoma que a pessoa pode ter. Ela pode ter tontura, pode ter enjoos, a tensão muscular. A tensão muscular é uma coisa assim, muito evidente. A pessoa fica completamente tensa, enrijecida, e isso começa a causar dor na coluna, dor na cervical, né? Calafrios, pode começar a suar nas mãos, pode ter sudorese nas mãos, fadiga, problemas digestivos, inclusive dormências. Pode ter dormências também, por conta da ansiedade. E a gente precisa se preocupar muito com isso, porque alguns dos sintomas que eu falei, como eu disse anteriormente, pode parecer um problema cardíaco. E não é. Mas como que a pessoa vai descobrir se é ou não? Indo ao médico. Sim. É o cardiologista, é o clínico que vai identificar se você está sofrendo de uma crise de ansiedade ou não. Então, por isso, se você ver uma pessoa passando por esse problema, e mesmo que você ache que é ansiedade, leve ao médico. Porque é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Porque, como eu estou dizendo aqui, que os sintomas são parecidos com ataque cardíaco, ou com algum problema ligado ao coração, a pessoa pode não dar valor ao que está sentindo, achar que é ansiedade, confundir. Então, por via das dúvidas, leva ao médico. Por quê? Porque se chegar no pronto-socorro com esses sintomas e foi identificado que não é nada cardíaco, você vai receber um encaminhamento para procurar um psicólogo ou um psiquiatra para tratar dessa questão da ansiedade. E aí, não puxando a brasa para nossa sardinha, nós psicólogos, minha recomendação como profissional é que busque primeiro uma avaliação psicológica. Por quê? O psicólogo também, nós temos muitas formas de ajudar através de orientações práticas a uma redução da ansiedade. E pela nossa responsabilidade, cada psicólogo vai identificar a necessidade de uma intervenção ou não. Uma intervenção medicamentosa, e aí sim vamos fazer os encaminhamentos devidos. Às vezes é para um profissional e não necessariamente o psiquiatra, não desmerecendo, né, os médicos, claro, em hipótese alguma na clínica nós temos um psiquiatra competentíssimo. Então, mas não é isso, porque se vai ao médico, o médico vai passar remédio. E psicofármacos, nós, na nossa responsabilidade, sabemos que pode também trazer algumas reações adversas. Então, vamos tentar com a psicoterapia, com o psicólogo primeiro. E outra coisa, muito bom o que a doutora falou, e eu vou até falar uma coisa assim muito importante. Nós temos uma tendência natural, né? O ser humano tem uma tendência natural de fugir, né? Utilizar-se de algumas coisas para fugir daquilo que está vivendo. Então, por exemplo, é mais fácil procurar um psiquiatra e tomar um remédio do que falar sobre o assunto. A terapia, ela vai ajudar o quê no ser humano? Ela vai ajudar no autoconhecimento e no autocuidado.
Quando nós temos uma crise de ansiedade, nós precisamos aprender a lidar com essa crise de ansiedade. E se nós não procurarmos ajuda psicológica para lá na terapia começar a desenvolver um autocuidado e um autoconhecimento sobre como nós somos, fica muito difícil lidar com a crise quando ela vem. Por quê? Quando a crise vem, geralmente nós estamos com uma hiperventilação. Nós estamos respirando mais rápido do que o normal. E a primeira coisa a fazer na hora da crise é observar a respiração, perceber se ela está acelerada e diminuindo essa respiração. Quando a nossa respiração está acelerada, nós estamos respirando no pulmão. Para fazer uma respiração adequada e não acelerada, nós precisamos respirar uma respiração que venha no abdômen, que é a respiração completa. E quando nós começamos a respirar e observar a nossa respiração, é o primeiro passo para acalmar e para começar a sair da crise. A crise dura de 15 a 40 minutos. Tem outras coisas que nós podemos fazer também neste momento. Mas para desenvolver as outras coisas, é preciso que nós nos conhecermos, é preciso fazer um tratamento terapêutico, para dentro da terapia ir descobrindo quais os recursos que nós vamos utilizar na hora da crise e como nós vamos tentar sair da crise, principalmente quando nós estivermos sozinhos e não tiver ninguém ao nosso redor. É verdade. Tem uma pergunta também muito interessante, doutora, porque muita gente pensa que criança não tem ansiedade, né? Então a pergunta que chegou é a seguinte: podemos identificar se uma criança está enfrentando problemas de ansiedade na escola? Como? Sim. O que acontece? Quando a criança sai do primeiro núcleo dela de habitação, que é a família, e passa a frequentar na escola, geralmente essa criança tem uma ansiedade de separação. O que seria essa ansiedade de separação? Ela vai ficar num ambiente escolar, isso acontece muito na educação infantil, ou quando a criança não faz educação infantil, vai para o primeiro ano na escola, ela vai ficar 4 horas e meia, longe das pessoas que ela criou um vínculo e que ela tem afeição, que são os pais e os parentes mais próximos. E vai ficar num local onde ela vai ficar com pessoas desconhecidas. Até que essa criança crie esse vínculo, né? Então ela vai sofrer um pouquinho da ansiedade de separação. Eu estou dizendo no caso das crianças menores que estão indo para a escola. Mas também a criança que está estudando, né, no dia a dia, ou o próprio adolescente, ele pode desenvolver ansiedade em relação às matérias que ele tem dificuldade. Então, se ele tiver uma prova que ele tem dificuldade, o medo de repente não se sair bem na prova pode desencadear uma crise de ansiedade, que é importante a gente pensar sobre isso. E aí, como que a gente lida com isso? Se perceber que a criança está desenvolvendo sintomas de ansiedade, e aí eu gostaria de lembrar que isso aconteceu muito logo depois da pandemia, porque nós enfrentamos uma pandemia onde as crianças ficaram estudando em casa. E quando eles retornaram para a escola, né, houve uma crise de ansiedade em algumas crianças, aconteceu isso. Eu lidei com algumas crianças, eu atendi algumas crianças com relação a isso. Por quê? Porque ficaram dentro de casa, ali no habitat, estudando online, e quando foram para a escola, tiveram que voltar ao normal, né? A fazer os deveres, a fazer prova e testes, aquele ritmo normal da escola, né? E algumas crianças desenvolveram crise de ansiedade por conta disso. E aí o que nós temos que fazer?
observar se a criança está tendo algum tipo de ansiedade para ir para a escola, quando ela diz que não quer ir, quando ela começa a inventar, não é inventar, mas começar a sentir sintomas físicos para não ir para a escola. Tem que né? dar atenção. Isso a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo com essa criança e encaminhá-la para um psicólogo, para fazer um trabalhinho. Às vezes, não fica nem muito tempo, fica um tempo suficiente para ela aprender a lidar com aquelas questões e depois até o psicólogo dá alta. Mas não podemos fingir ou negar que uma criança pode ter ansiedade, porque pode ser. Muito bom trazermos essa atenção, né, aos que lidam com crianças pequenas ou adolescentes também, que hoje a demanda da vida acaba vendo crianças pequenininhas fazendo tantos cursos, não tem tempo nem para brincar, para ser criança, acaba gerando algumas situações, sim, ansiosas. E se a criança é um ser humano, tem ansiedade, sim, e a doutora bem pontua algo muito interessante, que devemos estar atentos para poder ajudar a criança nesse sentido de levá-la a uma avaliação, porque não pode, né, a criança ela não vai externar, mamãe, professor, estou ansiosa, ela não externa. E tem outra questão também, doutora Sônia, muito bem lembrado, falando da brincadeira, né? Hoje, as crianças vivem trancadas dentro de um apartamento. Não existe mais aquela coisa de antigamente, da criança brincar na rua com os coleguinhas, né? Ter um espaço para brincar. A criança fica muito trancada dentro do apartamento. Isso também não é bom para a criança. Isso pode gerar uma ansiedade. Sim. A criança precisa ter contato com a natureza, precisa correr, andar de bicicleta, brincar de pique, brincadeiras que vão liberar energia. Quando ela fica muito no apartamento e dentro da escola, 4 horas, 4 horas e meia, isso também se torna um confinamento para a criança. E quando ela está dentro de casa, ela não libera energia, ela vai brincar com o quê? Com o celular, vai ficar no computador, vai jogar videogame. Não estou dizendo que isso é ruim, eu acho até que mexer nas redes sociais, jogar videogame, pode acontecer, porque não tem problema. Só que a gente tem que saber que tem que ter um tempo, tem que ter um limite. Os jogos, os videogames, geralmente agitam mais a criança. Né? Então, tem que ter um momento em que a criança possa brincar ao ar livre. Nós precisamos proporcionar isso para as crianças, principalmente para aquelas que vivem dentro de apartamento, porque elas sentem falta dessa questão de correr, de ser brincar, criança, de ser criança. Né? Isso é muito importante. É muito importante mesmo. Gente, tem ouvintes, ouvinte Karen Almeida, ouvinte Ana Cláudia, ouvinte Ilma Ribeiro, ouvintes queridas e muito amadas. Chegaram as perguntas aqui, mas precisaremos fazer um minutinho de intervalo. No próximo bloco farei essas perguntas que são contribuições de vocês. Em todos os domingos, aqui pela Rádio Catedral, a partir das 14 horas e vai até as 15 horas. É muito bom contar com a audiência de cada um de vocês e também contar com esse carinho, essa colaboração que enviam, ouvintes que enviam perguntas, ouvintes que nos visitam em nossa clínica, ouvintes também que interagem com a gente pelo nosso Instagram, PGM Viver Bem, e ouvintes que pedem até acompanhamento com a gente. Nossa, é bom demais saber que tocamos com amor, esse amor de Deus, o coração de cada um de vocês. Então eu sou grata e sei que todos os meus convidados aqui, os que nos acompanham nesse trabalho, que não é um trabalho, todos se sentem muito gratos também a cada um de nossos ouvintes.
O tema de hoje sendo brilhantemente abordado pela nossa querida psicóloga clínica, doutora Maria das Graças Bessa, ela que também é professora, é pedagoga, ela que é palestrante também, é psicóloga clínica. Ela está abordando o tema ansiedade, sintomas físicos e psicológicos. E, gente, estamos no último bloco, então corram lá e podem fazer perguntas, assim como a ouvinte Karen Almeida. Obrigada, Karen, por sua participação. A pergunta da Karen é a seguinte: doutora Maria das Graças, o que eu devo fazer quando percebo que estou com ansiedade? Muito boa pergunta, ouvinte Karen, agradeço a sua pergunta e sua participação. Quando começa uma crise de ansiedade, na hora da crise, a primeira coisa que nós precisamos fazer é respirar. Geralmente, a pessoa pode não saber por que aquela crise está sendo desencadeada naquele momento. Mas só em começar a respirar devagar, observar essa respiração, isso já vai dar um controle. Isso já vai acalmar, né? No caso de uma pessoa perceber que essa crise está aumentando ou está, vamos dizer assim, acontecendo com mais frequência, nós precisamos procurar um psicólogo e começar um tratamento psicológico. Por quê? Porque nós vamos começar a descobrir formas de lidar com a ansiedade. Vou dar um exemplo, que eu adoro dar exemplo, né? É ótimo. Quando nós vamos viajar, por exemplo, nós precisamos ficar muito tempo dentro de um ônibus, ou um avião, ou um carro, não importa o veículo que você está viajando, mas que você precisa ficar muito tempo. Vai chegando um determinado momento que você já vai ficando cansado de ficar ali dentro. E isso pode desenvolver ou desencadear uma crise de ansiedade. Se você já está fazendo um trabalho com um terapeuta e começa a descobrir aquilo que vai te ajudar na hora que você começa a perceber que você está ficando ansioso, que você está dentro de um ônibus e está demorando muito, que está custando a chegar, você vai começar a se preparar para a viagem. Então, por exemplo, eu quando vou viajar, eu faço as minhas orações, eu escuto música, eu levo um livro, né? Aliás, eu aprendi a lidar com a minha ansiedade através da leitura. Excelente. Eu não ando sem um livro na bolsa. Se eu estou numa fila do mercado, gente, supermercado, aquela fila lá, e tá demorando, eu estou lendo, né? Se eu estou aguardando uma consulta, eu estou lendo. Se a leitura está já me cansando a vista, eu ponho meu fone de ouvido e eu escuto uma música. Então, eu fui aprendendo ao longo da vida a lidar com a minha ansiedade de forma que eu sempre tenho um recurso de uma forma preventiva para lidar com a ansiedade quando ela chega. Mas isso também eu agradeço ao tempo de terapia que eu tenho. Eu fiz mais de 10 anos de terapia e continuo fazendo. Então, a cada dia mais, nós vamos aprendendo com o autoconhecimento, com o autocuidado, a lidar com as nossas ansiedades. E isso é muito importante, porque quando nós estamos aprendendo a lidar com a ansiedade, quando ela vem, ela vai diminuindo ela e já vai se sentindo melhor, porque nós temos recursos próprios, né, preventivo para prever, para antecipar, para não ter essa ansiedade, né, para saber lidar com ela quando ela acontece. E isso é muito importante. Mas o autoconhecimento, o autocuidado, só vem mesmo através da terapia, né, doutora Sônia? É verdade, tudo isso com muita propriedade, a doutora, e leveza, né? A doutora Maria das Graças coloca isso, e realmente a psicoterapia, não é porque somos psicólogos, ela nos ajuda e muito. Eu me tornei psicóloga
porque fui muitos anos atendida, desde os meus 15, 16 anos, eu fui para as mãos de profissionais da psicologia e caminhei durante muitos anos e descobri que através da ciência, psicologia, ou seja, me tornando psicóloga, eu poderia servir a Deus, ajudar a Deus, tornando o ser humano mais leve, mais livre, mais feliz. Porque quando nos libertamos de alguns transtornos, de algumas dificuldades através da ciência, de uma ciência séria, né? Nós tornamos o mundo mais feliz, porque as pessoas vão estar mais felizes, mais conscientes das suas limitações. Verdade. Aqui a ouvinte Ilma Ribeiro, da Tijuca, ela é da paróquia São Francisco Xavier. O nosso abraço aí para o pároco, para todo vigário, para todos os paroquianos. Ela pergunta à doutora Maria das Graças: para se conseguir controlar a ansiedade, é preciso o domínio do autocontrole e ter equilíbrio emocional? Muito boa pergunta. Muito obrigado, Ilma Ribeiro, pela pergunta. Nossa ouvinte da Rádio Catedral, que nos ouve todos os domingos. Muito boa participação, muito boa pergunta. Vamos lá. É importante, sim, o autocontrole. É importante o autoconhecimento. Mas não é só isso, tem outras questões, né, que é importante a gente pensar. Quando eu falei anteriormente que só tomar remédio não adianta em relação à ansiedade, que há necessidade da terapia, é porque, às vezes, algumas pessoas até conseguem identificar os gatilhos que provocam a ansiedade. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem identificar este gatilho que está provocando a ansiedade. E o gatilho, ele pode estar relacionado a algo que nós passamos anteriormente, sempre está ligado a algo que nós vivenciamos, ou na infância, ou na adolescência, ou em algum tempo atrás, que provoca a crise de ansiedade. Então vamos lá, por exemplo, vou dar um exemplo típico, eu gosto muito de dar exemplo. Se uma pessoa sofreu um trauma por um assalto, ela pode desenvolver uma ansiedade antecipatória ao sair de casa, com medo daquilo que aconteceu com ela anteriormente acontecer de novo. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa levar esse trauma para ser trabalhado na terapia, para ela, aos poucos, ir vencendo o medo que ela desenvolveu intenso em sair na rua por conta do assalto que gerou um trauma na vida dela, né? Vamos dizer que uma pessoa tenha sofrido um acidente de carro que gerou um trauma. É a mesma coisa, né? Ela pode desenvolver medo de andar de carro. Só que o que nós precisamos nos atentar em relação a esses gatilhos é que quando a ansiedade não é tratada, o trauma não é tratado, nós vamos desenvolvendo um comportamento que se chama comportamento de esquiva. Ou também um comportamento de fobia social. E esse comportamento de esquiva é o que? Nós vamos começando, sem perceber, se esquivando de fazer certas coisas. E isso vai aumentando de uma forma que daqui a pouco a gente não está conseguindo fazer um monte de coisa. E nós não percebemos que isso tem relação com a ansiedade ou com um trauma vivido no passado. Algumas pessoas, depois da pandemia, por exemplo, que já não saíam, passaram a não sair e estão com receio de sair na rua,
por conta ainda da questão da Covid. A gente sabe que a Covid ainda está aí, né? Mas aquele momento tenso e muito difícil que nós vivemos, sem as vacinas e sem saber o que estava acontecendo no mundo, né? E com muitas perdas, né? E muitos lutos. Aquele momento intenso não existe mais. Aquilo já acabou. Foi aquele momento lá de 2019, 2020 e até 2021. Mas mesmo assim, algumas pessoas desenvolveram esse comportamento de esquiva e não estão saindo mais. Então, para desenvolver esse autocontrole, né, que a ouvinte falou, precisa ir para a terapia para trabalhar essas questões desse trauma, né, chegar à cura do trauma e voltar a fazer as coisas normalmente e se distanciar desse comportamento de esquiva. E é muito importante a gente pensar sobre isso, porque isso é sério. É fato. Tem outra ouvinte, doutora Ana Cláudia Cavalcante. Ela pede que pronuncie o Cavalcante, porque não é com I. Achei interessante. Ana Cláudia Cavalcante, de Deodoro. Muito obrigada, Ana Cláudia, por sua participação aqui no programa Viver Bem. A pergunta dela até me chamou a atenção. Por que a ansiedade também me dá náuseas? Aí ela complementa. Eu sinto muito enjoo e aí eu já sei que estou muito ansiosa. É um sintoma físico, né? Muito boa pergunta, Ana Cláudia, muito bom mesmo. O que acontece? A náusea é um sintoma físico. Por que as pessoas sentem náusea? A ansiedade, ela está diretamente ligada ao nosso estômago, ao nosso órgão estômago, né? E quando as pessoas começam a ter ansiedade com muita frequência, elas podem desenvolver também uma gastrite, elas podem desenvolver a náuseas, os enjoos. Tem algumas pessoas, inclusive, que chegam até ao vômito. Tem pessoas que chegam a vomitar quando estão com ansiedade, quando a ansiedade é muito intensa. E nós precisamos pensar que se a ansiedade está muito relacionada a esse órgão, nós precisamos ter muito cuidado, porque lembra que eu falei anteriormente que algumas pessoas não comem, podem parar de comer por conta da ansiedade, não conseguem comer. Outras pessoas, elas passam a comer demais e aumentam o peso por conta da ansiedade. Então, a ansiedade é um sintoma físico que está relacionado, né, a esses sintomas que estão relacionados diretamente ao nosso estômago, ao nosso órgão, e por isso que algumas pessoas podem sentir enjoos. E nós temos que cuidar disso, procurar um médico, procurar um gastro, um clínico geral, para diminuir esses sintomas. Sim, né? E também aí acaba sendo também uma responsabilidade esse encaminhamento, né, de nós psicólogos, se o paciente estiver em terapia. Porque em processo de psicoterapia, nós psicólogos, cada um de nós, vamos identificar, né, o nível de ansiedade que está, orientamos o que nós chamamos de umas estratégias, umas tarefas, uns exercícios que vai para aquele lugar do autocontrole, porque a partir do autoconhecimento também se adquire em terapia o autocontrole e também vamos com isso, ajudar a redução desses sintomas, que são sintomas bem fisiológicos, né? E a doutora Maria da Graça, enquanto falava, eu lembrava de mim mesma. Eu mesma já passei por algumas situações de gastrite a partir de
tensões geradas pela ansiedade. E nosso programa já está terminando. Acredita, doutora? E passa rápido, passa né? muito rápido. Muito rápido. E muita gente aqui já pedindo para a doutora voltar do programa com esse tema. A última pergunta, e a produção pede que seja breve, só falta um minutinho. A ansiedade tem cura? Então, o que acontece com a ansiedade? Ela pode ser tratada. Ela pode ser tratada e nós podemos até diminuir muito esses sintomas. Mas nós precisamos ouvir o nosso organismo. Nós precisamos perceber ao que essa ansiedade está ligada. Quando é que nós estamos desenvolvendo sintomas físicos por conta da ansiedade, para que a gente possa tratar e amenizar bem essa ansiedade. Mas é importante que a gente saiba que nós nascemos com ela, né? E nós vamos conviver com ela. E a melhor forma de diminuir esses sintomas excessivos é dando ouvido a ela, é não ignorando o que está acontecendo com a gente. Só dessa forma a gente pode diminuir esses sintomas e algumas pessoas até chegar um pouco mais à cura dessa ansiedade tão excessiva. Perfeito, e em nome de toda a equipe técnica da nossa querida e amada Rádio Catedral, quero agradecer a doutora Maria das Graças Bessa, ela que é especialista em ansiedade, agradecer e pedir já uma vaguinha na sua agenda, doutora, para voltar a esse tema que precisamos desenvolvê-lo mais para que nossos ouvintes possam beber dessa fonte de conhecimento. A senhora foi muito bem, muito feliz com as colocações. Então, pedimos que deixe seu contato, que deixe uma frase, uma reflexão aos nossos ouvintes. Quero agradecer o convite, agradecer a participação dos nossos ouvintes. Verdade. Que participaram bastante hoje. Isso é muito bom. É muito bom ter essa interação com os nossos ouvintes, né? Quero deixar o meu contato, meu Instagram é Psi Maria Bessa e o meu telefone é 7683-5020, meu telefone é 721-7683-5020. Estou lá na clínica Victor Frankl atendendo vocês. Faço atendimento online também, a pessoa que precisar. Estou fazendo palestra e qualquer coisa é só entrar em contato. E eu gostaria de deixar uma mensagem para você. Nós nascemos com a liberdade humana, que é a condição humana de fazer escolhas. Se nós nascemos com essa liberdade, nós precisamos usufruir dela. Cuidar de nós mesmos, ter autocuidado, nos conhecer, é super importante para que nós tenhamos uma boa saúde e não tenhamos essa ansiedade tão acerbada que nós estamos vendo no mundo. Então, nós precisamos exercer a nossa liberdade e a nossa condição humana de realizar a escolha e nos proteger, cuidar de nós, desenvolvermos prevenção à saúde por nós mesmos, porque quem não cuidar de nós, quem vai cuidar? Verdade. Gente, terminando mais um programa com essa fala brilhante da doutora Maria das Graças, falando de liberdade, e aí eu vou acrescentar, liberdade com responsabilidade. Devemos ser responsáveis pelo dom da nossa vida. Deus nos concedeu com gratuidade essa vida que temos. Então, sejamos gratos. Nosso contato, meu também, né, na Clínica Victor Frankl, é o WhatsApp 995066463 ou fixo 2135-1804. Atendemos de segunda a sexta-feira até as 21h e aos sábados até as 13h. Gente, precisamos abrir mão da pressa. Precisamos fazer pausas. Para quê?
para que a gente viva bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.